Em uma propaganda, a Autism Speaks fez declarações como o autismo rouba as crianças de seus sonhos e que elas vivem atrás de uma parede. Oi, galera, essa é a parte 3 dos 30 mitos sobre autismo. Na parte 1 e 2, que eu tô marcando aqui nos cards, a gente cobriu já uns 3 mitos, como dieta para melhorar o autismo, cura do autismo, autistas não saberem mentir, entre outros. Eu fico feliz de ver profissionais da saúde mental abertos a aprender com a comunidade autista, sem se acharem reis de toda a sabedoria e entendendo que em algumas questões a gente tem um conhecimento que vem de dentro mesmo. Como eu disse antes e vou repetir, o assunto autismo cresce, mas com ele cresce ainda mais desinformação. E sobra para nós a tarefa de informar corretamente. Então me ajuda a fazer esse vídeo chegar a mais gente, curtindo e compartilhando. E se tu quer ver mais conteúdo assim, se inscreve no canal e clica aqui embaixo no sininho, marca para receber todas as notificações. E tem gente reclamando que não tá recebendo as notificações, mas isso é porque tu tem que clicar no botão de se inscrever mais uma vez e trocar de receber notificações personalizadas para receber todas as notificações. E se tu puder dar play em vários vídeos enquanto tu faz as tuas tarefas ou enquanto tu lava a louça para me ajudar a chegar a 4.000 horas, me ajudaria muito. Eu não sou profissional da saúde mental. A informação contida aqui vem de pesquisas, de artigos e da comunidade neurodivergente. Então bora! Autistas não podem ter vidas normais. Autistas enfrentam, sim, diversas dificuldades na vida. Além da disfunção executiva, têm dificuldade de se adaptar a uma sociedade que não nos acolhe, tem as comorbidades, como depressão, transtorno de ansiedade. A ideação suicida, o suicídio e o uso de substâncias também são mais comuns em autistas. E a gente enfrenta maior risco no convívio social e com figuras de autoridade, como policiais, chefes e médicos. Além disso, a gente também corre mais risco de sofrer alguma lesão, de ter distúrbios do sono, distúrbios alimentares, e o estresse de ser autista em um mundo neurotípico pode tornar mais difícil ainda de ter dias felizes e uma vida agradável. Mas mesmo assim, mesmo a gente sendo pessoas que precisam de um nível de suporte, a gente pode ter uma vida gratificante, encontrar realizações em alguma área, e realização é algo muito particular. A realização neurodivergente pode ser diferente da realização neurotípica. Muitos autistas, por exemplo, tornam seus hiperfocos os seus trabalhos. Eu mesma tenho hiperfoco no cérebro humano e cá estou. Um autista X pode ser um pesquisador talentosíssimo, mas não poder morar sozinho ou dirigir. E o autista Y pode viver sozinho e dirigir, mas não conseguir trabalhar ou se relacionar. Segundamente, o que é uma vida normal? Trabalhar, namorar, casar, ter filhos, ir à igreja, almejar riquezas, acordar às 7, trabalhar das 8 às 18 e dormir antes da meia-noite? Isso é que é o normal? Mas é normal ou é normalizado? Normal ou compulsório? Normal ou neurotípico? Será que precisar de suporte para sempre é necessariamente viver uma vida anormal? A gente sempre vai ter desafios a mais, mas a nossa necessidade de suporte pode mudar com o tempo. E com o tratamento correto e suporte adequado, a gente pode sim ter uma vida incrível. E cuidado com tratamentos que nos ensinam a usar ainda mais máscaras para a gente conseguir conviver em sociedade, ao invés de nos respeitar como seres humanos. Autistas são gênios ou então autistas são pessoas lentas? Por muito tempo, termos como autofuncionamento ou gênio foram usados para rotular pessoas autistas que têm uma habilidade em certas coisas, ou que têm QI alto. Mas autismo não é uma condição intelectual de aprendizado ou uma deficiência cognitiva. Disfunção executiva e demora para processar informações não tem nada a ver com inteligência. Alguns autistas têm sim deficiências intelectuais, de aprendizado ou cognitivas, além de serem autistas. Outros têm muita atenção a detalhes e facilidade de reconhecer padrões, e alguns têm dupla excepcionalidade, ou seja, altas habilidades e superdotação, ou até mesmo savantismo. Mas isso em conjunto ao autismo ou TDAH ou transtorno de aprendizagem. E sobre o savantismo, existem pesquisas sim que apontam que o savantismo é mais comum em autistas do que em não autistas.
Mas mesmo autistas, são poucos os autistas com savantismo. Esses sim são aqueles com habilidades absurdas em alguma área como memória, matemática, etc. É um saco quando tu fala que é autista e a pessoa pergunta quanto é 1497 vezes 568. Larguem mão de estereótipos. Autistas são violentos ou perigosos? Não. Na verdade, autistas têm uma probabilidade muito maior de ser vítimas da agressão alheia. Alguns autistas podem ter comportamentos desafiadores em algum momento, como automutilação, jogar coisas longe, bater nos outros, quando estão em crise, quando estão em meltdown. Mas é preciso entender o que está por trás desse comportamento. Autistas têm dificuldade de se autorregular emocional ou fisicamente. Inclusive, se a autorregulação fosse parte da gente, a gente não teria o diagnóstico de autistas. Essas crises podem, por exemplo, ser desencadeadas por sobrecarga sensorial, algo que é bastante comum em crianças autistas, em pessoas autistas. Pensa numa criança que esperneava, chorava e ia chorando da escola até em casa, da casa até a escola. Mas o termo violento e perigoso passa a ideia relacionada à intenção de causar danos. E pode sim ser perigoso estar perto de uma pessoa, de uma criança, de um adulto autista durante uma crise ou um meltdown. Mas isso não significa que essa pessoa é perigosa, porque não há a intenção de machucar. É apenas muito difícil de controlar sentimentos e ações quando o nosso cérebro entra em modo de luta ou fuga, e então a nossa parte racional e controlada desliga. Então, o que pode parecer uma pessoa tendo um ataque de raiva é, na verdade, uma pessoa autista lutando contra uma desregulação, fazendo o possível para voltar a regular. Dialogando ou prestando atenção numa pessoa autista, tu vai poder aprender formas de lidar ou ajudar para que ela consiga sair da crise. Certos comportamentos de quem está na volta pode ajudar a intensificar ou a diminuir. E caso tu seja um adulto autista que passa por essas situações, não esquece de procurar ajuda profissional. E algumas pesquisas relacionam autistas com serial killers. Mas já foi mostrado que não tem absolutamente nada a ver. Qualquer dificuldade extra na vida de um serial killer, independente de ser autista ou não, independente de ele ter acordado com o pé esquerdo ou direito, pode acabar potencializando os atos dele. Mas autistas têm mais chance de ser vítimas do que violentadores. É incomum que autistas ajam de forma violenta por malícia. Autismo melhora com o passar dos anos. A ciência ainda está procurando respostas sobre isso, mas algo que pode melhorar a vida do autista pode ter relação com amadurecimento, aprendizado e tratamento. Ou talvez piorar a disfunção executiva, a depressão e a ansiedade em pessoas que menstruam, por exemplo, por causa das funções do estrogênio. Enfim, vídeo aqui que explica melhor sobre isso. E tem também questões de que até uma certa idade o cérebro ainda está em desenvolvimento e apesar de a ciência já ter batido o martelo alguns anos atrás de que o autismo não muda, algumas pesquisas têm mostrado que o grau de suporte pode alterar ao longo da vida do autista. E existem vários exemplos de criadores, inclusive maravilhosos, que mostram que o nível de suporte deles já mudaram ao longo da vida. Mas isso não significa uma melhora no autismo. Isso não significa que quimicamente o cérebro alterou. Isso provavelmente significa que o autista melhorou em algumas questões como depressão e ansiedade, por exemplo. Inclusive, a busca da cura do autismo é algo bastante questionável, porque pessoas autistas são só pessoas diferentes. O que tem que ser mudado é a forma como a sociedade nos enxerga e o suporte que a gente recebe ou, na verdade, deixa de receber, né? Autistas são antissociais. Autistas podem precisar de ajuda com habilidades sociais, ou podem interagir de maneira atípica com o mundo ao redor. Mas muitos autistas gostam de socializar e de se relacionar. Talvez não da mesma forma que tu se relaciona ou não na mesma frequência afetiva. Sim, alguns autistas evitam situações sociais. Uns porque realmente gostam de ficar sós, ou porque não gostam de sair de casa. Outros porque socializar é tão difícil para eles, ou por incômodos sensoriais, ou por ambientes desconfortáveis, que é melhor ficar em casa. Ou porque é tão difícil de conviver na sociedade neurotípica. Alguns, inclusive, são super falantes, já outros falam bastante quando estão falando de um hiperfoco. Outros são retraídos e respondem monossilabicamente, e ainda tem aqueles que se comunicam de forma não verbal. Existe também a dificuldade de conversar com mais de uma pessoa por vez, quando várias pessoas estão falando ao mesmo tempo. Aqui, duas coisas nos prejudicam. A gente ouve tudo ao mesmo tempo, então a gente não consegue filtrar entre o que está sendo falado, porque a nossa atenção é dividida em muitas partes.
ou a parte sensorial ataca novamente. Também pode ser difícil para autistas a interpretação de linguagem corporal, tom de voz, sarcasmo. Isso tudo pode dificultar a socialização autista e a construção de relacionamentos. E geralmente a sociedade espera demais da gente ou espera coisas que a gente não consegue alcançar e que se a gente tentar forçar a alcançar, a gente pode entrar em crise, em depressão ou coisas ainda piores. Dedique um tempo para entender amigos autistas. O DSM-5 revisado é uma ótima ferramenta para diagnóstico de autismo. Sequer houve uma atualização, uma real atualização do DSM-5 para o DSM-5 atualizado. E o que consta hoje no manual de diagnóstico praticamente só serve para diagnosticar autismo de nível mais alto de suporte em crianças, meninos. E é por isso que o nosso caminho em busca de diagnóstico é um caminho tão sofrido enquanto adultos não diagnosticados, principalmente para mulheres cis, para pessoas trans, pessoas não binárias, pessoas pretas, enfim, pessoas que foram ensinadas a se diminuir para caber. E também é por isso que às vezes a gente atrasa tanto a nossa busca por diagnóstico até que a gente encontre um profissional especializado, de preferência autista. E até lá, muitos de nós acabam focando em tratamento das comorbidades apenas. O símbolo do autismo é um quebra-cabeça. Muitos autistas ainda usam a peça do quebra-cabeça e é só abrir a bio do Instagram de alguns autistas que lá tá o emoji de quebra-cabeça. E eu entendo que às vezes é difícil sair de uma coisa para outra, mas muitos já entenderam o que tá por trás dela. Para começar, a peça do quebra-cabeça sequer foi escolhida pela comunidade autista e ela é usada para estigmatizar e desumanizar autistas há décadas. O símbolo se originou em uma organização do Reino Unido chamada National Autistic Society, em 1963. Os membros do conselho acreditavam que autistas sofriam de uma condição enigmática, ou puzzling condition. A palavra puzzling vem de puzzle, que são os jogos a serem resolvidos, como quebra-cabeça, Tetris e tal. Então adotaram o logo de uma peça de quebra-cabeça com uma criança chorando, se referindo ao autismo como uma tragédia que as crianças sofrem. E essa forma de ver o autismo levou e ainda leva a décadas de autistas recebendo tratamentos e terapias para tratar uma doença das quais elas nunca sofreram. Em 1999, a Autism Society, a organização dos Estados Unidos, criou uma fita ou uma volta de um laço com peça de quebra-cabeça como logo, falando em conscientização e intervenção precoce. O problema é que essa conscientização geralmente significa um aumento nas pesquisas relacionadas à cura, e a intervenção precoce geralmente fala de tipos de terapia que buscam a correção dos nossos comportamentos, forçando autistas a aumentar ainda mais a quantidade de máscaras. E então os pais ficam super contentes porque já que o filho se adaptou à sociedade, tá tudo bem, mas eles não estão enxergando a depressão se formando por trás de tudo isso. Hoje o uso mais reconhecido da peça do quebra-cabeça é por meio da organização Autism Speaks. O logo aparece no site, em anúncios, em camisetas, em broches que os treinadores da NBA usam em abril em suas caminhadas pelo autismo. E a Autism Speaks disse em um comunicado que a peça azul do quebra-cabeça, da Autism Speaks, teve uma enorme influência na conscientização sobre o autismo em todo o mundo. E é por isso que acreditamos que ainda é um logotipo valioso e eficaz. Representa a busca por respostas que levarão a uma maior compreensão e aceitação das pessoas no espectro do autismo, seus diversos desafios, habilidades e pontos fortes. Ignore as palavras bonitas. A busca de respostas, que se refere a Autism Speaks, é a busca de curas e tratamento. A Autism Speaks já chamou o autismo de doença e já fez declarações como: essa doença levou nossos filhos embora. É hora de recuperá-los. E chamou autistas de fardos, de tragédia, e chamou o autismo de epidemia. Em uma propaganda, a Autism Speaks fez declarações como: o autismo rouba as crianças de seus sonhos, e que elas vivem atrás de uma parede. Fora tudo isso, a peça do quebra-cabeça da Autism Speaks também é azul, uma cor escolhida porque os homens recebem mais diagnósticos formais do que mulheres, o que implica que o autismo só aparece nos homens ou que os homens são mais autistas do que mulheres. Em fevereiro de 2018, o símbolo do quebra-cabeça foi substituído por um símbolo do infinito com cores de arco-íris, representando o espectro e diversidade. Pelo que eu sei, esse símbolo se originou a partir de autistas falando sobre autismo e então ele se ampliou, abraçando outras neurodivergências, assim como o TDAH, por exemplo. E o que muitos autistas sabem
é que dessa forma foi removida a ideia de que autistas têm uma peça ou parte faltando ou são incompletos. Mas o que está por trás disso é bem pior. Autistas são anjos azuis. Essa é a minha parte preferida do roteiro. Se tu pesquisar a origem do termo, tu vai ver que anjo foi escolhido por ser um ser especial e azul porque é a cor oficial do autismo, porque, né? You know, autismo é coisa de meninos. Mas como uma mãe sensata e jornalista que tem um filho autista e ouve ativistas autistas publicou no Universa, e aqui eu vou ler alguns trechos do que ela escreveu. Anjo não é humano, anjo não é cidadão, não é pessoa com direitos, não tem órgão sexual, não fala, não tem vontade, paira no ar trazendo amor. Mas meu filho é gente, ele tem opinião, quer ser ouvido, mesmo falando muito pouco. Chamá-lo assim o desumaniza. Os anjos não precisam estar incluídos nas escolas regulares, de um tratamento multidisciplinar adequado, de acesso à comunicação alternativa, de apoio na vida adulta, de vaga de emprego. Anjos ficam em outro plano, no plano dos esquecidos, daqueles que ninguém quer ver, como a sociedade capacitista em que vivemos quer. Por isso aqui não. E então mais para baixo ela fala: outro ponto em que o adjetivo angelical não se encaixa na infantilização do jovem e adulto autista, não só na questão sexual. Aqueles que, por serem não verbais, por exemplo, acham que não entendem nada, que não compreendem o mundo ao redor, que não têm voz no sentido amplo. Chamar o seu filho autista de anjo azul e perpetuar esse discurso nas redes sociais faz com que ele não seja visto como pessoa. Ora, a gente não quer a luta para que sejam visíveis? Então, anjos não precisam de nada. São etéreos, para eles está tudo perfeito. E por fim, eu vou lembrar aqui que anjo não transa. Autismo é algo para que os pesquisadores sigam procurando a cura. Não. A gente precisa de suporte em questões sociais, trabalho, estudo e tal. E tratamento para as comorbidades, como depressão e ansiedade, e outras questões, como quando autistas passam a ser um perigo para si mesmo, como a automutilação. Autismo não tem nada a ver com TDAH. Na verdade, eu acho que a gente já pode chamar TDAH e autismo de primos levemente distantes. TDAH e autismo têm muitas similaridades, muitos traços similares, como disfunção executiva, hiperfoco, comorbidades, problemas no sono, alimentação, dopamina baixa. Uma das maiores diferenças nos traços se encontra mais relacionada à parte social e em relação a mudanças de rotina. Pesquisas atuais têm mostrado, inclusive, uma grande semelhança genética, mas isso eu falei nesse vídeo aqui, onde eu falo de semelhanças e diferenças entre os dois transtornos. E para finalizar, eu vou inserir um mito bônus, e a gente vai fazer de conta que não é porque eu tinha esquecido de adicionar esse, e como eu já tinha colocado que eram 30 mitos e agora eu já vou por 31, vai ficar meio confuso, então é um mito bônus. Autistas não olham no olho. Muitos autistas olham no olho sim, principalmente o grupo de autistas que aprendeu a mascarar para se fingir de neurotípico. O lance de não olhar no olho tem a ver sim com desconforto, com uma sensação de que vão sugar a nossa alma quando a gente está olhando no olho de alguém. Tem a ver com diversos quesitos em relação a essa parte social, mas também tem a ver com distração, com a gente não conseguir focar em algo que a gente está falando, pensando que nem eu estou fazendo agora, olhando para o nada, porque eu preciso pensar no que eu estou falando, porque essa parte não estava no roteiro. E então, muitas vezes, é quando a gente está falando e não quando a outra pessoa está falando, mas também pode ser quando a outra pessoa está falando, que a gente olha para o além, porque se a gente não olhar para o além, a gente tem muita informação na nossa volta, além de ter uma pessoa olhando para a gente, e essa pessoa tem olhos, tem boca, se expressa com movimentos do rosto, do corpo, é muita coisa para a gente processar. Mas alguns autistas não têm tanta dificuldade com isso, e alguns olham porque aprenderam a mascarar. Eu mascarei isso muito bem a minha vida inteira, porque me falaram que se eu não olhasse no olho eu tava mentindo. Pronto. E agora que tu já mandou esse vídeo para todo amigo neurodivergente e para os conhecidos capacitistas, me conta aqui embaixo quais os outros mitos e inverdades que tu já ouviu. E obrigada a quem viu até aqui. Isso é muito, muito importante para mim, me ajuda muito. Inclusive, quando tiver sem saco de ver, pode deixar só rolando aí, não tem problema, me ajuda muito a chegar aos 4.000, porque tá difícil. E o YouTube não contabiliza uma caralhada de hora à vista. E não esquece, mais uma vez, de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal.
e de trocar o sininho de notificações personalizadas para todas as notificações. Muito, 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 muito obrigada. São 00:30. E eu ainda tenho que gravar mais um vídeo.